Eu sou a professora Líria Noronha, da Universidade Newton Lins, e nós estamos aqui para mais uma aula do curso Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar sobre o plano de metas voltado para a construção de produtividade na sua vida, tanto pessoal como profissional ou mesmo estudantil. Muito bem, hoje eu vou te ensinar uma técnica para você alavancar os objetivos da sua vida. Nós vamos identificar uma meta que você deseje para transformar uma determinada área da sua vida e nós vamos criar um plano para que você possa executar ao longo de um tempo e chegar ao alcance da sua meta, do seu objetivo. Combinado? Então vamos nos concentrar nesse tema, tirar todas as distrações que estão do nosso lado. Vamos fazer uma respiração consciente rapidamente para a gente estar completamente entregue a essa atividade tão importante que nós vamos fazer hoje. Então vamos lá, fazer uma respiração em 4 tempos, repetir 3 vezes. Inspira contando até 4. Segura. Solta o ar contando até 4. E mantém o pulmão vazio contando até 4. Inspira novamente. Segura. Solta. Segura. Inspira. Segura. Solta. Segura. Muito bem. Esse é um passo muito importante do nosso curso. É o momento em que, à luz de tudo que nós aprendemos até o momento, à luz do teste que você fez a respeito das suas forças de caráter, você provavelmente identificou as 5 forças de caráter que estão mais frágeis e que você, portanto, precisa aprimorá-las. Você já deve ter consciência, não é? A partir de todo o processo de autoconhecimento que nós trabalhamos, você aumentou a sua consciência sobre você mesmo, sobre você mesma. E neste momento você deve ter clareza sobre coisas que você quer transformar na sua vida, sobre mudanças que você quer promover na sua vida para ter melhores resultados na sua vida, né? Para ter alta performance no seu cotidiano, nos diversos aspectos da sua vida. Então nós precisamos que você defina qual que é a sua meta, o que você deseja transformar na sua vida. Em quais setores da sua vida vai ser? Você pode decidir em que setor da sua vida vai ser. Vai ser no campo dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos amorosos, dos relacionamentos com os amigos. Vai ser no campo da gestão do seu tempo, do uso do tempo na sua vida, por exemplo, do tempo que você usa o celular. Vai ser no campo da alimentação? Você quer ter uma rotina alimentar mais saudável e quer estabelecer uma meta em relação a isso? Vai ser no campo do peso? Você gostaria de ter menos peso para melhorar a sua saúde ou você gostaria de ter mais peso para melhorar a sua saúde? Vai ser no campo da saúde, por exemplo, você gostaria de equilibrar o seu nível de colesterol? Vai ser no campo do trabalho, você gostaria de arrumar um emprego novo? Em que campo você vai atuar? Vai ser no campo da espiritualidade? Você gostaria de aumentar a sua conexão com Deus? Você gostaria de melhorar, ter mais tempo dedicado a uma atividade de lazer? Qual vai ser o campo da sua vida que você vai escolher? Então, se você ainda não tem clareza desse campo, para essa aula nesse momento, reflita um pouco e volte com a definição do campo que você quer trabalhar, tá bom? Então vou dar um segundinho para você pausar. Muito bem. Agora você já deve ter definido qual é o campo que você decidiu trabalhar. E nós vamos, portanto, definir a sua meta. Eu vou te ajudar a definir a sua meta. Já que você decidiu qual é o campo que você quer trabalhar, nós vamos identificar o que você quer transformar na sua vida nesse campo. Qual é a transformação que você quer promover na sua vida nesse campo da vida que você decidiu que você vai mudar. Bom,
De que forma? Nós vamos definir uma meta para esse campo, certo? Eu vou pegar um exemplo fictício para ajudar vocês a acompanhar, tá certo? Esse exemplo fictício que eu vou usar, você vai poder adaptar ele para a sua própria experiência que você vai trabalhar. Eu vou pegar o exemplo de uma estudante que está cursando a faculdade, mas que tem dificuldade em passar numa matéria. Ela já repetiu essa matéria 2 vezes, ela já trancou a faculdade por essa razão, porque ela tem um bloqueio em relação àquela matéria. Ela não consegue passar e ela tem medo de ser reprovada, portanto ela trancou a faculdade. Ela tem um sonho de terminar a faculdade dela, de seguir na profissão que ela escolheu, mas ela está bloqueada em relação àquela matéria. Aquilo se transformou num monstro na vida dela. Então a meta dessa estudante é passar nessa matéria e concluir o curso dela. Ela quer se formar nessa profissão que ela escolheu e que ela está fazendo o curso na faculdade. Então nós vamos lá. Vou usar essa meta fictícia, esse objetivo fictício, para a gente trabalhar e você vai poder adaptar para a sua realidade. Muito bem, nós vamos trabalhar com um modelo de meta chamada meta SMART. O que é uma meta SMART? A meta SMART tem 5 características que nos ajudam a realizar o nosso objetivo através da definição de uma meta SMART. SMART em inglês significa inteligente, ou seja, nada mais nós vamos elaborar uma meta inteligente para você cumprir ao longo do tempo. Primeiro, essa meta precisa ser específica, ela precisa ser muito clara, ela precisa ter um objetivo muito bem definido, bem específico. Segundo, essa meta precisa ser mensurável. A gente precisa ser capaz de medir o alcance dessa meta. Ela não pode ser uma meta solta, de modo que a gente não consiga medir se nós alcançamos ou não alcançamos. Por exemplo, se eu definir que eu quero melhorar a minha saúde, como que eu vou medir que eu vou melhorar a minha saúde? Se a meta for só essa, melhorar a minha saúde, eu não consigo medir se eu melhorei ou não melhorei. Eu preciso ter parâmetros. Portanto, eu preciso ter um número que me mostre se eu estou indo na direção da melhoria da minha saúde ou não. Terceiro, essa meta precisa ser realizável. Não pode ser uma meta astronômica, que seja impossível de ser realizada. Tem que ser uma meta realizável. Com os recursos que você tem ou que você vai adquirir, ela precisa ser realizável. Quarto, melhor dizendo, precisa ser uma meta realista. Não pode ser uma meta fruto de um sonho. Ela precisa ser realista. E quarto, precisa ser uma meta temporal. A gente precisa definir um tempo para ela ser executada, né? Não é uma coisa solta no tempo, indefinidamente. A gente vai definir um tempo para a realização dessa meta. Portanto, essas são as 5 características de uma meta SMART. Específica, mensurável, realizável, realista e temporal. E a gente vai fazer isso com a sua meta. É muito importante que essa meta seja positiva, porque isso funciona para o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa de metas positivas. Perder peso não é uma boa meta, porque ela é uma meta negativa. Percebem? O que você pode substituir sobre perder peso? Melhorar a minha saúde, alcançando por exemplo, para alguém que pese 72 quilos e quer chegar a 65. Melhorar a minha saúde alcançando 65 quilos dentro de tantos meses. Certo? A gente está colocando uma meta positiva e não negativa. Nós não estamos falando de perder peso. Você precisa enxergar a sua meta numa fotografia. Você precisa olhar para frente, para um futuro, dentro desse espaço de tempo que nós estamos definindo para a sua meta ser realizada, e você precisa enxergar essa meta acontecendo. No caso da minha aluna fictícia, que quer se formar na faculdade, passar naquela matéria para que ela possa finalmente se formar. O que é a fotografia da meta dela? Ela sendo diplomada, ela recebendo o diploma na formatura. O que é a fotografia de uma meta de alguém que quer melhorar as condições de saúde? Pode ser você entrar dentro daquela calça que você gostaria de entrar. Pode ser o que mais?
Pense aí como é que você realiza a sua meta, como é que você visualiza a sua meta acontecendo. Se você quer, por exemplo, ter mais amizades, construir mais amizades, você é uma pessoa muito solitária e a sua meta é ampliar o seu círculo de amigos. Eu quero ter mais amigos. O que pode ser a fotografia da sua meta? Você com amigos, sentado numa mesa de bar com vários amigos. Ou assistindo um futebol com vários amigos. Certo? Então você precisa visualizar a sua meta acontecendo. Precisa haver uma imagem que te remeta a essa meta. E essa meta precisa te tirar da zona de conforto. Ela não pode ser uma meta que seja um negócio que você pode fazer sentada no seu sofá. Não é? Porque aí ela não é transformadora, ela não vai mudar a sua vida. Então pronto. Já que nós entendemos o que é uma meta SMART, quais as qualidades que ela precisa ter, vamos entender o que pode te atrapalhar no alcance da sua meta. Você já tem clara a área que você quer trabalhar e aí a gente vai ver o que pode te atrapalhar. A gente precisa enxergar quais são os possíveis obstáculos a você alcançar a sua meta, certo? Então, vamos olhar para o caso da minha aluna. Ela tem como objetivo terminar a faculdade, para isso ela precisa passar numa determinada disciplina que tem sido uma barreira para que ela termine a faculdade. Quais são os possíveis obstáculos? Ela desanimar, ela desistir da disciplina de novo, ela não conseguir estudar para as provas, ela se envolver com outras coisas e perder o foco da faculdade. Então, ela conhecendo a si mesma e você conhecendo a você mesmo diante dessa área que você quer desenvolver, avalie quais são os possíveis obstáculos. Se a sua meta é melhorar a sua saúde, alcançando um determinado peso em um período de tempo, pense quais são os obstáculos. Bom, pode ser que os meus amigos me chamem para comer churrasco no fim de semana e eu não siga a dieta que eu tinha estabelecido que eu ia fazer. Ou então pode ser que quando eu for no supermercado eu vou querer comprar todas as guloseimas. Ou então quando eu estou nervoso, eu como, eu desconto na comida. Então visualiza quais poderão ser os obstáculos que têm a chance de atrapalhar o alcance da sua meta. E aí você vai pensar, como que você vai superar esses obstáculos? Qual é a sua decisão sobre esses obstáculos? Você vai antecipar a sua atitude em relação a esses obstáculos. Então, por exemplo, vou voltar ao exemplo da minha aluna. Se um dos obstáculos que ela tem é a distração, é o fato de que ela pode desistir da disciplina de novo, se ela estiver achando muito difícil. Então, o que ela vai definir que ela vai fazer? Ela vai tomar a decisão de que ela não vai desistir. Essa é uma das coisas. Ela está antecipando uma decisão, certo? O nosso cérebro tem uma coisa que é muito interessante. Quando você antecipa uma decisão a respeito de um evento futuro, a chance do seu cérebro obedecer essa decisão que você já tomou é muito grande. Porque você já pensou sobre essa situação. Então, mas se você não antecipa e ela ocorre lá na frente, é muito grande a chance de você se deixar seduzir por aquela situação, aquela mesma casca de banana que você já caiu várias vezes. Então, se você, por exemplo, sabe que quando você começa a beber, você exagera na cerveja e isso atrapalha o seu controle de calorias que você precisa ter, você antecipa uma decisão. Quando eu começar a beber, eu vou tomar até 3 cervejas. É a minha decisão. E se um amigo vier insistir comigo, eu vou dizer para ele, não amigo, tá beleza, eu já tomei o suficiente, eu já tô bem. Então você antecipando essa decisão, lá na frente, quando essa mesma situação acontecer, o seu cérebro vai atrás dessa memória, do que você já decidiu antecipadamente. Então isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Então, se você decidiu que para alcançar esse peso que você deseja, você precisa sair para correr todos os dias às 6 horas da manhã antes de ir trabalhar. Quais os possíveis obstáculos? Eu vou ficar com preguiça na cama e vou querer colocar o relógio para atrasar um pouquinho o despertador. Só mais 5 minutinhos, vou ligar a função soneca do despertador. Então, eu não vou. Esse é um dos possíveis obstáculos. Então, você vai tomar uma decisão antecipada. Quando de manhã cedo eu ficar com preguiça de levantar para correr
eu decido neste momento que eu vou sim correr. Eu não vou ficar em casa, não vou ficar na cama. Você toma uma decisão antecipada e lá na frente o seu cérebro vai ser poupado de tomar essa decisão de novo. Então, quando você estiver na cama, bater aquela preguicinha, você fala, já decidi que eu vou levantar da cama. Fica muito mais fácil você se levantar da cama e fazer isso. Por favor, coloque isso em prática na sua vida e você vai ver como que as coisas ficam muito mais fáceis diante de decisões que antes seriam muito difíceis para você, diante de atitudes que você teria dificuldade de tomar. Então, para a gente vencer esses possíveis obstáculos, você precisa antecipar a sua decisão sobre eles. Se a sua meta é no campo pessoal, eu quero ter menos discussões na minha casa, certo? Tá tendo muita discussão, muita briga, muito desentendimento. A minha meta, o meu objetivo é ter um ambiente de harmonia na minha casa. Não deixar que as discussões prosperem. E aí você vai pensar, qual é o possível obstáculo que eu posso ter para alcançar a minha meta? Bom, se alguém começar a gritar, eu fico nervoso e falo alto e a coisa só piora. O que você antecipa de decisão? Se alguém começar a gritar, eu não vou falar alto. A minha decisão neste momento, enquanto eu estou aqui tranquilo, é que se alguém falar, der um grito dentro de casa, eu vou me manter tranquilo e vou fazer de conta que nada está acontecendo. E aquela pessoa vai ficar gritando ou brigando sozinha e a briga vai acabar. Percebe como que você está antecipando uma decisão sobre o futuro? E muito provavelmente, quando você estiver diante daquela situação, você vai conseguir ter a atitude que você planejou antes. Se você tiver dificuldade em trocar um macarrão cheio de molho por uma salada, por exemplo, no seu lanche, no seu almoço, e você antecipa a sua decisão. Amanhã, quando eu for almoçar, eu vou colocar uma porção menor de macarrão e ainda que eu fique muito tentada, que ele esteja com a cara muito gostosa, se tiver uma lasanha maravilhosa olhando para minha cara, eu vou colocar a metade da porção de lasanha que eu comeria e vou colocar o resto de salada. Você está antecipando uma decisão. Amanhã, quando você for almoçar, a chance de você obedecer a essa decisão anterior é muito maior do que se você, naquele momento do impulso, for tomar a decisão. Certo? Então, esse é um passo muito importante, pessoal, do atingimento da nossa meta. É a gente ter clareza sobre quais os possíveis obstáculos que podem atrapalhar o atendimento da minha meta. E o que eu vou fazer diante desses obstáculos quando eles surgirem na minha vida. Quando eles surgirem no momento de tomar uma decisão. Para qual lado que eu vou? Combinado? Então, esse é um ponto muito importante. Enxergar os obstáculos e antecipar a decisão. Agora nós vamos passar para a construção do nosso plano pessoal. É um plano de metas pessoal, ou um quadro de metas, um plano de ação pessoal, a gente pode chamar ele desse jeito. E nós vamos fazer isso baseado numa metodologia chamada 5W2H, que significa, em inglês é 5W de who, why, how, que está ligado a como, o quem, o que, de que forma. E os 2H é como, how, e o quanto, que é how much. Quanto que você vai investir nesse seu processo, certo? Então, nós vamos construir o nosso plano de ação. A gente decidiu qual que é o tema que nós queremos resolver, não é? Qual que é o tema que nós queremos transformar na nossa vida. Então, agora a gente vai construir a nossa meta SMART, lembrando daquelas 5 características da meta SMART, que eu vou voltar com elas já já. Então, vou pedir para você, esteja agora com papel e caneta na sua frente, pode ser o computador também, se você achar que é mais fácil, você vai escrever, vai construir uma tabela, a gente vai colocar o modelo para você. Essa tabela vai ter 7 colunas. Uma para o que, uma para quem, uma para onde, uma para porquê, uma para quando, uma para como e uma para quanto. E nós vamos preencher cada uma dessas colunas a partir da meta que você estabeleceu. Então, primeiro nós vamos estabelecer a nossa meta, certo?
vou pegar um tema que talvez seja mais fácil. Vou falar sobre alguns temas que talvez se aproximem de alguns temas que vocês gostariam. Dar alguns exemplos de metas para a gente trabalhar em cima delas. Uma das metas que eu escrevi aqui para poder ajudar como exemplo é melhorar a minha forma física, reduzindo o peso em 5 quilos ou usando aquela situação fictícia, saindo de 82 para 65, de 72 para 65, então. Melhorar a minha forma física, alcançando 65 quilos de peso até 30 de setembro de 2021. Ok? Eu vou mudar um pedacinho do que eu tinha escrito, alcançando 65 quilos de peso. E aí, nós vamos avaliar se essa meta tem as 5 características da meta SMART. Primeiro, ela é uma meta específica? Sim, porque eu estou deixando claro que eu vou melhorar a minha forma física e o meio que eu vou fazer isso é através do controle do meu peso, não é? De uma transformação no meu peso. É uma meta bastante específica, eu não estou dizendo de forma aleatória, eu vou melhorar a minha forma física. Se eu parasse no melhorar a forma física, não seria uma meta específica, porque eu não estou dizendo como que eu vou fazer isso. Mas eu estou dizendo aqui, alcançando 65 quilos de peso. Então, estou sendo específica na minha meta. Outra, é uma meta mensurável? É uma meta mensurável, porque eu estou deixando claro um número, 65 quilos de peso. É isso que eu vou usar para medir o meu progresso. Eu vou comparar com o meu peso atual e vou comparar com o peso ao longo do tempo. Terceiro, é uma meta realizável? Ela precisa ser realizável. Eu não posso, por exemplo, colocar que eu vou perder 20 quilos de peso em 3 meses. Essa não é uma meta realizável. Não de forma saudável. Concordam comigo? Então, perder 7 quilos de peso em 3 meses é uma meta realizável? Ela é muito desafiadora, mas ela é realizável, certo? Ela precisa ser realista, né? É uma meta realista, eu dou conta de fazer as coisas que precisam acontecer para eu chegar lá. E por último, ela é uma meta temporal? Sim, eu estou definindo um tempo até 30 de setembro de 2021 para eu chegar nessa meta. Então, ela é uma meta temporal. Ela tem as 5 características da meta SMART, certo? A sua meta precisa ser descrita da mesma forma. Vou dar mais um exemplo de meta. Aprender a falar inglês em 6 meses. Ok? Ela é uma meta específica? É uma meta específica. Eu estou dizendo que vou aprender uma língua nova e estou dizendo que língua que é essa. É uma meta mensurável? Talvez eu precise ser um pouco mais específica sobre mensurável. Eu posso ser, por exemplo, dizer que eu vou alcançar um nível intermediário de inglês. Então, vamos tornar essa meta um pouco mais mensurável. Então, aprender a falar inglês no nível intermediário, porque tem um teste que vai dizer se eu alcancei o nível intermediário ou não. Ela é realizável? Aí você vai avaliar se ela é realizável. Você consegue aprender inglês em 6 meses? Eu acredito que sim, porque eu própria já fiz isso. Mas isso exige um esforço bastante importante. Você tem tempo para fazer isso em 6 meses? Se você achar que não é realizável em 6 meses, você pode mudar. Você pode mudar, por exemplo, no nível básico do inglês, ok? Se você acha que é mais razoável você colocar isso como meta, coloque uma meta que seja realista e realizável. E por último, ela é temporal? Ela é temporal, porque eu estou definindo um prazo de 6 meses. Eu quero que eu avance aprender inglês no nível básico em 6 meses. Eu estou dizendo em quanto tempo que eu vou fazer isso, certo? Percebem que com essas 2 metas dá para a gente visualizar várias outras que vocês podem construir? Não é? Então, eu vou pegar essa primeira meta, melhorar a minha forma física, alcançando 65 quilos de peso até 30 de setembro de 2021, para a gente construir o nosso plano de ação a partir dessa meta. Tudo bem? Eu estou fazendo aqui no computador enquanto a gente conversa. Primeiro, eu vou colocar as minhas ações
né? Eu coloquei 7 colunas e agora eu vou colocar algumas linhas porque eu vou colocar ações, eu vou ter que executar ações para alcançar essa meta, não é? Ela não vai se alcançar sozinha. Não bastou eu estabelecer uma meta e deixar que as coisas aconteçam e fazendo tudo aleatoriamente, esperando que dê certo. Não é assim que funciona. A gente precisa definir quais as ações que nós vamos implementar para o alcance da nossa meta. Primeiro, se eu tenho como objetivo melhorar a minha forma física, alcançando 65 de pesos, 65 quilos de peso, até 30 de setembro de 2021, eu preciso dizer, primeiro, qual a primeira ação que eu vou fazer para isso. Certo? Qual a primeira ação? Eu vou melhorar a minha alimentação cotidiana. Se eu como muito doce, se eu como coisas que não estão me fazendo bem, eu preciso definir o que é a comida que eu vou comer agora. Quais são as minhas escolhas alimentares. Então, o que é que eu vou fazer? Incluir salada na minha refeição, ok? Não é uma ação razoável para quem está querendo melhorar a sua forma física através do controle do peso? Então, nós vamos colocar como primeira ação, incluir vegetais crus na minha refeição, nas minhas refeições. Ok? Quem vai fazer isso? Eu. E aí você vai escrever o nome de quem é que vai fazer, fulano de tal. Então, suponhamos que essa meta seja para mim, eu vou escrever que quem vai fazer isso é a Líria. Onde que eu vou fazer? Na minha casa ou no restaurante, vai depender de onde eu esteja comendo, não é? Então, vou escrever casa ou restaurante. Significa que essa minha decisão vale tanto para quando eu estiver em casa, como para quando eu estiver comendo fora de casa. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou incluir vegetais nas minhas refeições? Aí eu vou me lembrar. Porque ingerir vegetais é uma forma de balancear a alimentação. Os vegetais têm fibras que são boas para a digestão, não é? Então eu vou estar absorvendo outras vitaminas. Então, por quê? Por causa das vitaminas, das fibras, e seja do que mais for que eu identificar que são razões boas para eu estar consumindo esses vegetais. Quando que eu vou fazer isso? Nas principais refeições, almoço e jantar, ok? Almoço e jantar. Como? Como que eu vou executar isso? Comprando os vegetais, indo a restaurantes que têm esses vegetais, então escolhendo restaurantes que tenham salada e comprando os vegetais para eu comer em casa, certo? Comprando vegetais e escolhendo restaurantes que tenham vegetais. Ou saladas, se você preferir chamar assim. Quanto que isso vai me custar? Isso vai implicar numa mudança no meu orçamento? Aí, nesse momento, a gente vai olhar para isso. Então, você precisa avaliar. Poxa vida, os vegetais que eu vou comer são mais caros do que a comida que eu costumo comer. Então, vou precisar reservar R$50 a mais por semana ou por mês, por exemplo. Não é? Então, suponhamos que tem um custo a mais, a gente vai colocar R$50. R$50 por mês. Entendido? Então, nós já decidimos uma ação completa, o que, quem, onde, porquê, quando, como e quanto. O que mais que eu preciso fazer para alcançar a minha melhor forma física, alcançando 65 quilos de peso até 30 de setembro de 2021? Bom, é bom fazer atividade física, né? Não é só mudando a minha alimentação que eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou correr todos os dias. Então, o que eu vou fazer? Correr todos os dias. Todos os dias da semana. Quem que vai fazer isso? Novamente, sou eu. Não dá para eu passar para outra pessoa essa responsabilidade. Seria ótimo, mas não dá. Aonde que eu vou fazer isso? Vou fazer numa academia? Posso fazer numa academia. Se essa for a minha opção, é na academia.
Mas eu prefiro correr lá perto da minha casa. Perto da minha casa tem uma florestinha, então eu vou decidir que eu vou correr nos arredores da minha casa. Se para você funcionar a academia, você vai decidir que você vai colocar na academia. Por que que eu vou fazer isso? Porque ao correr, eu estou aumentando o meu gasto de calorias. Porque correr aumenta o gasto de calorias. Essa é a razão por que eu estou fazendo isso. Quando que eu vou fazer? Bom, se eu vou correr todos os dias, eu preciso escolher um horário que funcione bem para mim. Eu não gosto de correr de manhã, então eu vou correr à noite. Depois que eu voltar do trabalho, eu vou correr todo dia às 20 horas. Para mim, todos os dias às 20 horas é quando eu vou correr. Depois, como? O que eu preciso fazer para correr? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Eu vou vestir uma malha, vou calçar um tênis e vou correr. Como? Usando tênis e roupa adequada. Certo? Então eu preciso cuidar disso. E quanto? Eu vou ter um gasto adicional? Bom, meu tênis está um pouco velho, acho que eu vou precisar de um tênis novo para correr, então eu posso reservar aqui uns 200, 250 reais para poder comprar esse tênis novo. Então esse vai ser o meu gasto, 250 reais. Se eu tivesse com um tênis em boas condições, eu não precisaria comprar um tênis novo, então essa tabela do quanto pode inclusive ficar em aberto, ela pode ficar em branco caso você não tenha um gasto com essa ação que você está colocando. A gente pode incluir outras ações. Então, eu já incluí mudanças na minha alimentação, né? Incluir vegetal nas minhas refeições, correr todos os dias. O que eu posso fazer de diferente? Diminuir o consumo de cerveja. Eu posso colocar isso como uma das minhas ações para perder esse peso e chegar na melhoria da minha saúde física, certo? Então, você pode pensar quais são as coisas que você precisa colocar dentro do seu plano. Ok? Então, isso vai depender de qual seja a sua meta, você vai precisar fazer uma quantidade de ações. Mas é bom que a gente coloque pelo menos 3 ou 4 ações. Aqui nós conseguimos definir 2. Eu vou deixar para vocês o exemplo no material adicional de mais algumas ações que a gente pode fazer nesse mesmo campo em relação à melhora na saúde física. Mas a gente pode, por exemplo, diminuir o consumo de doces. Certo? Esse pode ser um. Diminuir o consumo de cerveja. Pode ser outro. Ok? Então vejam que a gente tem ações que a gente vai elencar para a gente alcançar essa meta. E o que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar como que eu estou seguindo o progresso do meu plano de ação. Então eu preciso imprimir o meu plano de ação, eu preciso que ele fique num lugar visível, em que todos os dias eu olhe para ele e garanta que eu estou cumprindo o meu plano de ação. Então você pode fazer uma planilha, onde você coloque todos os dias do mês e onde você dê um check em cada dessas ações que você cumpriu em cada dia do mês. Porque, afinal de contas, é uma coisa que você vai fazer diariamente. Então, se naquele dia você conseguiu comer menos doce do que você comia antes, você vai lá e dá um check. Se você comeu vegetal nas 2 refeições, dá um check. Se você correu naquele dia, você dá um check. Certo? Se você diminuiu o consumo de cerveja naquela semana, você vai lá e dá um check. Então, dessa forma, você vai conseguir monitorar. De qual outra forma? Se pesando de tempos em tempos. Então, uma das ações que você pode colocar é me pesar todas as semanas, ok? E aí você vai colocar a periodicidade, como que vai ser, qual hora, qual dia e tudo mais. E você vai executar essa ação também para poder acompanhar o desenvolvimento do seu plano de ação. Vejam que é um instrumento simples, é um pouco trabalhoso porque você precisa pensar a respeito das suas metas, você precisa estabelecer metas inteligentes para que elas de fato sejam úteis para a transformação disso que você está desejando na sua vida. Mas uma vez que você tenha construído o seu plano de ação, ele se transforma num instrumento maravilhoso e o resultado disso é fantástico. O exemplo que eu dei daquela minha aluna, que tinha um bloqueio em relação a uma matéria e com isso ela não conseguia terminar a faculdade, é um exemplo real.
A gente trabalhou um plano de ação para ela e ela conseguiu terminar a faculdade. Ela tinha muita dificuldade numa matéria de cirurgia e ela sempre trancava, ela sempre deixava aquela matéria para ela cumprir depois e ela estava atrasando concluir o curso. E com o plano de ação ela teve consciência quais eram as barreiras que ela tinha e conseguiu enfrentar essas barreiras e conseguiu construir uma atitude muito mais positiva em relação à disciplina. Inclusive, quando ela visualizou na frente ela recebendo o diploma, ela trabalhando na profissão dela de medicina veterinária. Isso se transformou num estímulo muito importante para ela e ela alcançou o resultado. Então, eu tenho certeza que você também vai conseguir.